Começar comigo, professor Luiz Carlos, a parte de efeito fotoelétrico, ok? Então todo mundo sabe o que vem a ser o efeito fotoelétrico, é quando uma luz, uma radiação vem, incide no metal, tá certo? E arranca desse metal os elétrons. Então isso aí a gente chama de efeito fotoelétrico, quando uma radiação, uma onda eletromagnética, tá certo? Pode ser a luz visível, pode ser um raio gama, qualquer tipo de radiação, qualquer tipo de onda eletromagnética. Lembre-se que onda eletromagnética é quando eu tenho uma carga em movimento. Qualquer carga em movimento gera essa onda eletromagnética. Dependendo da frequência do movimento da carga, essa onda pode ser luz visível, pode ser uma luz vermelha, pode ser uma luz amarela, uma luz azul, pode ser um raio-x. Então a carga em movimento ela gera uma onda, né? Uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, essa radiação, ela atinge o metal e se ela conseguir arrancar desse metal elétrons, então aí eu tenho uma corrente através da radiação da onda eletromagnética incidindo no metal, que arranca esse elétron e eu tenho aí o efeito fotoelétrico. Então nós vamos ver essa parte, como é que depende, vamos fazer hoje um estudo sobre o efeito fotoelétrico, beleza? Então vamos aqui para a questão de efeito fotoelétrico. Acompanha aí na telinha. Se o efeito fotoelétrico for observado com um certo metal, você concluirá que o efeito também será observado com outro metal sobre as mesmas condições? Explique. Então repetindo. Se o efeito fotoelétrico for observado com um certo metal, você concluirá que o efeito também será observado com outro metal sob as mesmas condições? Explique. Aí eu coloquei aí uma figura. Está chegando aí a radiação, vocês estão acompanhando a radiação aí chegando. Ela bate no metal aí, tá? E arranca um elétron. Isso aí é o que chama-se efeito fotoelétrico, ok? Então observe que a radiação chega aí, ó. Colocamos aí como se fosse um fóton, tá? E essa radiação que chega aí como se fosse a nossa luz aqui, ó, aqui como se fosse o fóton. Estão vendo aí, ó, o nosso fótonzinho é uma partícula de energia, tá? Ela vem, bate aqui no metal, tá aqui o metal, eu estou riscando, ó, e arranca esse elétrozinho aqui, ó, tá? Então isso é o que nós chamamos de efeito fotoelétrico. Tá certo? Quando vem uma onda, uma luz, qualquer onda eletromagnética, pode ser luz, raio-x, raio gama, infravermelho, qualquer onda eletromagnética vem, bate nesse metal, arranca o elétron. Então esse fenômeno de uma radiação arrancar o elétron de um metal, a gente chama de efeito fotoelétrico, tá certo? Ora, aí ele diz, voltando à questão, se o efeito fotoelétrico, ou seja, uma luz arrancar o elétron, uma radiação arrancar o elétron de um certo metal, você concluirá que o efeito também será observado em um outro metal? Então vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Cada metal, para arrancar um elétron dele, você tem que gastar uma energia diferente. Não tem nada a ver com aquelas energias lá de química, nós estamos estudando física. Aquelas eletronegatividade, eletroafinidade ou afinidade eletrônica, aquelas propriedades periódicas não tem nada a ver. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso, tá certo? Isolado no estado gasoso. O metal ele está no estado sólido, tá certo? É outra coisa, não tem nada a ver com a energia de ionização. Nós temos aqui, para a energia necessária para arrancar um elétron de um metal, existe, para cada metal ele tem a sua própria condição, que a gente chama função trabalho, para arrancar um elétron de um metal. Então, cada metal tem a sua própria função trabalho. Então, se você conseguiu colocar uma luz, uma radiação, uma onda eletromagnética no metal e ele arrancou o elétron, se eu colocar outro metal também vai ocorrer o efeito fotoelétrico? Pode ocorrer ou não, depende do metal, porque cada metal ele necessita de uma certa energia para arrancar os elétrons. Cada metal tem a sua própria característica, o que a gente chama de função trabalho. Então, se ocorrer o efeito fotoelétrico no metal, eu não posso dizer que para outro metal também vai ocorrer, tá certo? Então, vou voltar lá para o problema, vou ler o problema e a gente vai responder. Ó. Voltando aí à questão. Se o efeito fotoelétrico for observado com um certo metal, você concluirá que o efeito também será observado com outro metal sobre as mesmas condições? Então, explique. Então, a resposta será o que, vestibulando? Não podemos
né, afirmar que ocorrerá o efeito fotoelétrico, porque cada metal tem a sua própria função trabalho. É para cá, para cá, para cá. Então a resposta para essa questão. Se o efeito fotoelétrico ocorreu com metal, eu posso garantir que com outro metal nas mesmas condições também vai ocorrer o fotoelétrico? A resposta é: não podemos ter certeza, porque cada metal possui a sua própria função trabalho. Você colocando função trabalho, o professor de física, quem vai corrigir a prova, sabe que você entende do que é o efeito fotoelétrico, que a função trabalho é exatamente uma característica própria de cada metal, que é a energia necessária para arrancar um elétron. Beleza? Voltando aí para a figurinha, ó. Então lembre-se, ó, o efeito fotoelétrico. Vem aqui a radiação, tá certo? Eu vou botar aqui em cima, ó. Vem a onda aí, a radiação, a onda eletromagnética, tá certo? Essa radiação bate aqui no metal, ó, nesse ponto que eu estou circulando, e arranca aqui esse elétron, ó, tá certo? Arranca esse elétron. Então, se conseguiu arrancar, é porque ocorreu o efeito fotoelétrico. Lembre-se que toda essa radiação, ela possui uma energia, ó, e energia é uma constante de Planck vezes a frequência. Então, cada onda tem uma energia. Se a energia dessa onda for maior do que a energia necessária para arrancar o elétron, então vai ocorrer o efeito fotoelétrico, que ela arranca o elétron do metal. Se essa onda vem com uma certa energia e a energia que ela vem é menor do que a energia para arrancar o elétron, não vai ocorrer o efeito fotoelétrico. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Então lembre-se, cada onda tem a sua frequência. Quanto mais essa onda se repete, maior a sua frequência. Se é maior a sua frequência, é maior a sua energia. Então, por exemplo, um raio infravermelho é uma onda. Ele tem uma certa frequência, tem uma certa energia. O raio-x já é uma onda com frequência maior. Então, o raio-x já tem uma energia maior do que o raio infravermelho. Porque a energia, voltando lá para a telinha, ó, eu coloquei aqui para vocês, ó, na telinha, energia é quem? É a constante de Planck vezes a frequência. Energia é H vezes F. Eu até botei aqui de vermelho. A energia é uma constante vezes a frequência. Então, se o infravermelho tem uma frequência baixa, vai ter uma energia baixa. Se o raio-x tem uma frequência alta, vai ter uma energia alta. Então, essa onda aqui pode arrancar ou não o elétron. Essa onda que vocês estão vendo aí no desenho. Nesse caso aqui, ela arrancou o elétron. Na figura você está vendo o elétron aqui sendo expulso. Estou circulando aqui. Então, significa que a energia da onda era maior do que a função trabalho do metal. Ok? Para cá, para cá, para cá. Então, cada metal tem a sua função trabalho característica. Tá certo? O que é a função trabalho? É a energia que o elétron está lá ligado no metal. Eu tenho que vencer essa energia para arrancar. Então, se a radiação conseguiu arrancar um elétron, é porque a energia que vem nessa onda eletromagnética, nessa radiação, é maior do que a função trabalho. Então, ele arranca o elétron e o resto dessa energia ele transforma em energia cinética. É o princípio da conservação de energia. Por exemplo, vestibulando, se uma onda eletromagnética dessa vem com energia igual a 5 e a função do trabalho requer uma energia igual a 2, então o que é que vai acontecer? Como a energia da onda eletromagnética 5 é maior do que a energia para arrancar o elétron 2, ela vai arrancar o elétron 2, aí tinha 5, gastou 2 para arrancar o elétron, vai sobrar quanto de energia? 3, que vai pegar o elétron e vai jogar o elétron para fora, que vai ser a energia cinética do elétron, ok? Então a energia da onda é igual à função trabalho mais a energia cinética com que o elétron foi. Ou seja, se a onda tem uma energia cinética, tem uma energia de 5 e gastou 2 para arrancar o elétron, quanto é que vai ser a energia cinética? 3, porque a energia da radiação é igual à função trabalho mais a energia cinética. Se gastou 2 para arrancar o elétron, é porque a função trabalho é 2. Se gastou 2, sobraram 3 joules para lançar esse elétron para fora, então a energia cinética do elétron vai ser 3. E se você somar 2 mais 3, você vai encontrar a energia da onda 5. É bem fácil e nós vamos fazer questão de cálculo, ok? Vamos agora para a telinha aí. Na telinha aí eu estou mostrando na prática como é que se faz a utilização, a aplicação prática do efeito fotoelétrico. Aqui eu tenho, por exemplo, a luz, a radiação entrando, ó, por uma camada, tá certo? E ela bate aqui nesse metal, ó. Estou aqui colocando o metal. O que é que acontece? Quando essa radiação bate nesse metal, arranca os elétrons. Estão aqui os elétrons saindo. Se arrancou o elétron, ó, ligou o dispositivo. É isso que acontece, por exemplo, quando você entra para cá, para cá, para cá
em um banheiro, tá certo? Por exemplo, em um posto de combustível, você entra no banheiro, sem mais sem menos a luz acende. Por quê? Porque através de você, o seu corpo possui carga elétrica. Então, o nosso corpo possui cargas em movimento. Se possui cargas em movimento, a gente gera uma onda. Aí o que é que acontece? Aquela onda da gente vai, entra lá no aparelhozinho, igual a esse, e assim arranca elétrons e liga o circuito e faz a lâmpada acender. Então o efeito fotoelétrico é aplicado em muitos dispositivos. Isso foi explicado, foi descoberto por Hertz, tá? E depois em 1890 mais ou menos, e depois 15, 20 anos depois, Einstein explicou, baseado na teoria de Planck, como se comporta aí o efeito fotoelétrico. Einstein, inclusive, ganhou um prêmio Nobel por ter explicado o efeito fotoelétrico. Não ganhou pela teoria da relatividade, não ganhou pela energia convertida em massa, a bomba atômica, porque naquela época ninguém entendia, não tinha como provar o que Einstein falou. Mas esse do efeito fotoelétrico hoje é utilizado muito. Existem máquinas aí, muita tecnologia feita através de efeito fotoelétrico, que inclusive protege operários, né? Quando eles sentem que a mão de um operário chegou próximo de um certo ponto que está correndo o risco de o operário ali num descuido perder um braço, por mais potente que seja a máquina, o efeito fotoelétrico atua e desliga essa máquina. Então o efeito fotoelétrico é utilizado muito, aquelas portas de shopping que você vai caminhando e abre sozinho, é através da radiação, tá? Então, voltando aí à telinha, ó, seu corpo, essa radiação aí, por exemplo, que está chegando, essas feixes de luz aí vermelho, que está entrando nesse dispositivo preto aí, que é uma caixinha preta, pode sair do seu corpo. Aí sai do seu corpo essa radiação que gera, aciona o interruptor e a luz acende. Então o efeito fotoelétrico ele é bastante utilizado. Vamos para a próxima questão de efeito fotoelétrico. Você de humanas não pode perder essas questõezinhas de efeito fotoelétrico, tá certo?